Você sabia que os manifestos Rosacruzes não são textos solitários e independentes? A maioria deles possuía um documento anexado originalmente. O Fama, por exemplo, foi lançado junto com a Reforma Geral. O Confessio foi lançado em anexo a outra obra, o Consideratio Brevis. Esses textos deveriam e podem esclarecer o movimento original. Nesse vídeo, vamos investigar e lançar luz sobre os manifestos conhecidos, os manifestos Rosacruzes, e responder a pergunta: por que são 3 manifestos? Por que não poderiam ser 2, 4, 6, 7? Quais são os documentos importantes anexados aos manifestos? Eles são importantes? E quais são os documentos relacionados ao movimento rosacruciano da época? Vamos conversar sobre isso e vamos aí para mais uma pesquisa para a gente esclarecer como que todo esse movimento lá do século XV, XVI, que nós acabamos herdando, ele pode ainda nos mostrar que repetimos ciclos, algumas coisas já evoluímos e outras continuam acontecendo. Tudo isso ainda é muito atual para todos nós, quando colocamos dentro de um contexto histórico. Então, a gente consegue trazer tudo isso para nós, porque são almas buscando a luz maior, a luz da Rosacruz. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Os Mestres Passados. Sou o Frater Léo, irmão Léo. Quero agradecer muito aqui aos apoiadores incógnitos, aos assinantes do canal que têm proporcionado uma visibilidade maior para o canal. Quero agradecer a todos os seguidores, amigos, irmãos e irmãs que deixam seus comentários aí. Já peço que você deixe seu like, sua curtida. Vamos começar então respondendo a pergunta: quais são os manifestos conhecidos? Que são o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis e as Bodas Alquímicas ou Núpcias Alquímicas, publicados respectivamente nos anos de 1614, 1615 e 1616. O Fama e o Confessio já circulavam de forma privada desde 1610. Esses dois últimos foram publicados pelo Conde Maurice von Hessen-Kassel sob o patrocínio ali de vários príncipes da Liga Protestante ou da Liga Esmalcada, e tinham relação com a Fraternidade Rosacruz que já existia. O manifesto As Núpcias Alquímicas é uma obra de Johann Valentin Andria que foi escrita em torno de 1603, finalizada em 1605, antes do Andria se tornar um membro de Tübingen. O Fama Fraternitatis Rosacrucis. O Fama Fraternitatis, a descoberta da fraternidade da mais louvável ordem da Rosa Cruz, foi publicado originalmente em alemão e depois em latim. Isso é importante a gente entender. Por quê? Ele rompe com a teoria inglesa e norte-americana de que Francis Bacon era o redator oculto, como vai ser muito bem esclarecido na biografia de Johann Valentin Andria. Basicamente, os membros do Cenáculo de Tübingen eram influenciados pela teologia germânica, um apelo ao germanismo. Fama é uma deusa grega que anuncia grandes coisas. E esse documento revela a vida do iluminado pai, irmão, CRC, Pater Frater, que pode ser traduzido não apenas como pai, mas também como padre. Não há referência a Christian Rosenkranz nesse manifesto. Às vezes é citado como irmão RC ou irmão CR. A sua motivação para fundar o mosteiro é colocada nesse manifesto, onde os membros poderiam se beneficiar do conhecimento científico e esotérico adquirido através das viagens do pai CR. Esse manifesto aborda as regras da organização a fim de se manterem em contato, pesquisando e compartilhando entre si o conhecimento adquirido em suas viagens pelo mundo. Eles deveriam permanecer secretos por 100 anos, esse grupo, e deveriam curar aos enfermos. Como está escrito nos Evangelhos, curai aos enfermos. Basicamente, esse manifesto nos mostra como um personagem supera as suas limitações para socializar o conhecimento e reformar
discretamente e influenciar o campo científico da Europa. Ele não apenas atua racionalmente, né? Ele aprende uma ciência esotérica, aprende que as tradições antigas tinham as respostas sobre a cura, sobre a medicina, sobre a alquimia, sobre os seres elementais da natureza. O seu colégio fundado é um colégio cristão, mas de uma forma não dogmática, pois o pai CR aprendeu nas universidades e nos círculos esotéricos da África, do Oriente Médio e da Europa, trazendo assim aprendizados espirituais secretos de grupos que existiam muito antes da manifestação do nome Rosa Cruz. Esses grupos se reuniam anualmente, segundo Fama Fraternitatis. Vejamos, então, existia uma rede de iniciados, de magos, alquimistas, médicos, filósofos, herbalistas, sacerdotes, que antes da sua comunidade Rosa Cruz existir, já se reunia ali entre os árabes e os africanos, com pessoas de várias partes do mundo e com enviados, que anualmente se reuniam para trocar informações, compartilhar e disponibilizar, assim como todos nós podemos fazer atualmente através da internet. Nessa época, tudo era muito discreto, secreto e havia muitas perseguições. Então eles trocavam esse conhecimento entre si. O Fama nos diz que o pai CRC descende de uma família nobre, com a abreviação ROSS, uma família Ross, que era germânica. E isso lembra o brasão da família Rosenberg, que era ligada à guilda dos construtores, carpinteiros, e reformavam e construíam muitos castelos e mosteiros. Essa fraternidade deveria permanecer oculta por 100 anos, ao contrário dos ciclos das organizações modernas, que dizem que o ciclo era de 111 anos, 108 ou 106 anos. Então o ciclo aqui tratado no Fama Fraternitatis é que a fraternidade deveria permanecer oculta por 100 anos. Ele começou a circular no ano em que o Andrea vai em viagem para a Europa e conhece Tobias Emanuel Adame, que estava junto a Tommaso Campanella e que ele escreveu a obra Cidade do Sol, publicada em 1604, onde o Tommaso Campanella descreve uma sociedade utópica existente em alguma parte oculta do mundo e relata isso num diálogo poético entre o grão-mestre dos cavaleiros hospitalários, os Cavaleiros da Cruz Vermelha, da Rósia Cruz, e um capitão genovês, seu convidado, que vai ali conversando com ele nesse diálogo. Agora, a Itália já era ali sede de um colégio rosacruciano desde 1580. Tem ali documentos nas bibliotecas de lá e eu vou falar sobre isso em outro vídeo. O Fama foi publicado em 1614 com um documento introdutório antes dele, que se chamava A Reforma Geral Universal, que foi publicado em 1612. A Reforma Universal é um relato no estilo satírico da época, com uma tentativa feita pelo deus Apolo para obter a assistência dos filósofos para a melhoria do mundo, através dos 7 sábios da Grécia, mais outros 3 sábios modernos. Ele é uma tradução literal do Anúncio 7.7 do Ragguaire de Parnaso, que era uma obra ali publicada na Itália. Nesse livro em questão, os filósofos se reúnem no Templo de Apolo, convocados pelo imperador Justiniano para apresentar uma solução para o mundo. E ao final da reunião, eles escrevem um manifesto. É um texto muito bom, profundo filosoficamente, que está num estilo satírico e nos faz refletir por diferentes ângulos os problemas humanos, os problemas filosóficos da humanidade e como cada filósofo tece as suas diferentes soluções para o mundo. No final da reunião, eles criam, então, um manifesto, uma reforma universal do mundo inteiro por ordem do deus Apolo, publicada pelos 7 sábios da Grécia e alguns outros literatos. Então, esse texto introduz ao manifesto Fama. Eu acho que dá para compreender muito bem, é autoexplicativo. Diz, então, o Reforma Geral.
Tenho certeza de que todos nós acreditamos que nada corrompeu mais essa era do que os ódios ocultos, o amor fingido, impiedade e a perfídia dos trapaceiros sob o manto especioso da simplicidade, do amor à religião e do falso amor à caridade. Esse é o texto de Ragguagli de Parnaso, de Trajano Boccalini, que deu origem à Reforma Geral. Eu quero que vocês prestem atenção que esse texto é muito filosófico e antecede o Manifesto Fama. Ele é genuinamente iniciático e nos prepara para questionar a nós mesmos, a nossa sociedade em geral, como reflexo dos nossos vícios pessoais. Ele nos coloca cara a cara com os velhos problemas do egoísmo humano e como destruímos a nossa vida, desperdiçando nosso pouco tempo de manifestação no nosso corpo para ter mais satisfações momentâneas, criando assim uma roda incessante de apego, de mesquinharia e de desejo por poder. Esse texto fala das pessoas que têm muito e ainda assim querem mais, destruindo o planeta, enquanto outros nada têm ou nada podem ter. E é assim que a pessoa se prepara para ler o Manifesto Rosa Cruz Fama Fraternitatis, a trombeta, o anúncio da deusa grega Fama, a pedido do imperador, que foi redigida pelos sábios e aprovada pelo deus Sol, o deus Apolo. Fama é o arauto que anuncia grandes coisas a mando dos deuses quando a humanidade chega ao seu declínio, onde eu posso ler o texto Reforma Geral, A Verdadeira História dos Rosacruzes, por Arthur Edward Waite. Contém esse texto ali publicado, ok? O Confessio Fraternitatis RC. O Confessio já entra no campo político e religioso. Ele tem um tom agressivo, onde Jeová ordena, decreta e manda. Diz assim: nós confessamos, Deus julga, etc. Ele também usa termos bem pesados como palavras ódio, mágoa, traição, impostores, e pretende reafirmar e esclarecer as leis da fraternidade. Além de ter um tom diferente do Fama, ele não foi escrito em alemão. Outra diferença, ele contém vários trechos de outro manifesto que na época era secreto, que foi publicado pela Militia Crucífera Evangélica em Lüneburg e se refere ao nosso pai cristão também, não se refere ao Frater nem Pater CRC, também já é outra diferença. Diz assim o Confessio: aqui, gentil leitor, você encontrará incorporados em nossa confissão 37 razões do nosso propósito e intenção, as quais, de acordo com o seu prazer, você pode procurar e comparar, considerando dentro de si mesmo se elas são suficientes para seduzi-lo. Então, o texto inicia e termina com um tom bem agressivo em relação ao Papa, a Maomé, aos jesuítas e aos filósofos, alquimistas e cientistas da época, ok? Ele diz bem assim, abre aspas: Deus julga muito diferentemente e exalta os humildes e lança os orgulhosos na obscuridade. Aos silenciosos, ele envia os seus anjos para manterem a fala com eles. Mas os tagarelas, ele expulsa para o deserto, que é o julgamento devido ao impostor romano que agora derrama suas blasfêmias de boca aberta contra Cristo. Nem ainda na plena luz na qual a Alemanha detectou suas cavernas e passagens subterrâneas se absterá de mentir, para que assim ele possa cumprir a medida de seu pecado e ser considerado digno do machado. Portanto, um dia acontecerá que a boca dessa víbora será fechada e sua tríplice coroa será reduzida a nada, das quais coisas mais completamente acontecerão quando nos encontrarmos. Fecha aspas. Calma, respira, era o movimento da época. Eu sei que o pessoal Gratilux, Gratidão, jamais leria um texto desse, nem acreditaria que os Rosacruzes publicaram um texto tão agressivo, mas é um texto do movimento Rosa Cruz. Vamos dar prosseguimento. Aparentemente, uma pessoa ou mãos bem diferentes do Fama.
ainda que com princípios bem parecidos. E em 1611 ele já circulava e o duque Christian de Anhalt já havia tomado conhecimento de cópias que circulavam. O príncipe eleitor Christian de Anhalt queria publicar ele ali em 1611 e ele já estava circulando. E isso também desfaz uma teoria de que o Christian de Anhalt estava por trás dos manifestos, né? Ele era membro ali da Liga Evangélica, da Liga Protestante, mas ele não tinha acesso, por exemplo, aos primeiros manifestos. Então deixa claro que algumas teorias modernas não batem em relação a isso. Então, ele não teve sucesso até que o texto foi publicado em 1615 dentro de outra obra em latim chamada Secretoris Philosophiae Consideratio Brevio a Filippo Agabella, Philosophia Studioso, conscripta et nunc primum una cum confessione fraternitatis RC. Ou seja, a consideração da filosofia secreta de Brevius, escrita por Philip Agabella, um estudante de filosofia, e agora pela primeira vez junto com a Confissão da Fraternidade RC. Filippo Agabella é um dos vários pseudônimos de Rafael Eglino, um discípulo de Giordano Bruno, tido pelos biógrafos como autor de várias obras da mesma época, incluindo o Assertio Fraternitatis, que nós temos um vídeo aqui no canal. Independente de ser não ele o autor do Confessio, o texto Consideração da Filosofia Secreta de Brevius não deveria ser desconsiderado, se vocês me permitem o trocadilho. Consideração breve, ser desconsiderada. Vejamos 2 parágrafos dessa introdução. Assim como as águas salgadas do oceano se tornam limpas e doces durante as suas longas andanças pela terra, espero que esse tratado, mais louvável por seu valor do que por sua grandidade, possa ser decorado pelos feitos, o entusiasmo e a diligência da Fraternidade Rosa Cruz. Como acontece, gentil leitor, que quase todos os homens que desejam aprender e ganhar sabedoria, há apenas um em cada 1000 que adquirem, por meio de tal estudo, até mesmo um mínimo de conhecimento e sabedoria. Talvez seja porque eles falham em estabelecer para si mesmos uma meta específica em seus estudos ao iniciarem o caminho do conhecimento, para que saibam se estão no caminho certo, pois nada resulta de suas tentativas diligentes se eles não se mantiverem firmes no curso que eles escolheram como o certo, pois quando atingirem o seu objetivo, descobrirão que todas as suas dores, o trabalho duro, serão inúteis se eles não tiverem trabalhado primeiro para um fim fixo, tendo direcionado todos os seus pensamentos e ações para este fim. De tal forma, os marinheiros, quando não têm um porto para onde ir, vagam incertos pelo vasto oceano, inseguros do seu curso, eventualmente chegando ao porto inadequado ou naufragando na costa. Pois aqueles que não escolhem o objetivo adequado são como esses marinheiros. Eles voluntariamente encalharam ou empurraram seu navio para as pedras afiadas. Fecha aspas. Eu acho um texto sensacional para ser lido. Então nós temos aqui novamente chaves para introduzir a leitura do Confessio Fraternitatis. Ele contém 9 capítulos, com muitos ensinamentos substanciais, e ao final há uma oração Rosa Cruz, que pode ser lida e praticada por todos aqueles que buscam se aprofundar nos ideais espirituais dos Rosa Cruzes antigos. Se vocês quiserem um vídeo sobre essa oração que está no Consideratio Brevis, uma oração Rosa Cruz bem antiga, deixe nos comentários que a gente faz aqui o vídeo. Como ler esse texto? Eu recomendo iniciar pela oração, que está lá no final, e ler um capítulo por semana. Assim, estudar e meditar cada capítulo. Onde eu posso ler? No site Alchemy Website de Adam McLean. Está
disponibilizado gratuitamente ali no website da alquimia, ok? Eu vou deixar o link aqui abaixo. E finalmente chegamos ao casamento alquímico. O casamento alquímico foi escrito por Johann Valentin Andria em torno de 1605. Ele foi baseado em textos publicados nas décadas anteriores sobre a alquimia interior, nas jornadas internas e na vida de Guillaume Postel. Isso o próprio Johann Valentin Andria assume. Também se baseou nos romances cavalheirescos medievais e, como nós dissemos, no texto A Cidade do Sol, o livro de Tommaso Campanella, que descreve um diálogo ali entre um grão-mestre cavaleiro da Cruz Vermelha. Ele também foi inspirado na encenação da Câmara de Retórica holandesa da Rosa Rugibinosa, cujo símbolo era uma rosa selvagem com a cruz e o Cristo pendurados na rosa. Era uma guilda teatral famosa nas elites europeias da época. Falaremos disso na biografia de Johann Valentin Andria. Então ele é um documento extremamente válido para ser lido e apreendido misticamente, interiormente, mas deram a ele um valor de constituição rosacruciana que originalmente não existia. Isso a gente tem que separar. Cada um é livre para entender da melhor forma como validar e valorizar este texto e esse documento. Hoje, nós valorizamos muito esses textos às vezes e outras vezes nós também menosprezamos. Os Rosacruz originais colocavam os evangelhos em primeiro lugar e o livro base de todos esses movimentos sempre foi a imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Então, mais importante às vezes do que ler sobre vários autores e vários movimentos é basicamente ler os 4 evangelhos, principalmente o Evangelho de São João e o livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Ler e praticar. Ou seja, independente de quais sejam manifestos, são interessantes para nós, mostram a história do movimento, mas não eram livros colocados acima do próprio Evangelho para os Rosacruzes. Os 2 primeiros manifestos citam o Pai CRRC ou CRC, ou Pai Cristão, no caso do Confessio. Nessa obra de Johann Valentin Andria, o nome Christian Rosenkranz então é usado pela primeira vez. No acerte, nós percebemos que havia um personagem, havia um mosteiro, provavelmente cisterciense, que foi reformado no sentido de reforma protestante e, ao mesmo tempo, ele herdou o conhecimento e possui uma biblioteca com milhares de livros de várias tradições. O nome Rosacruz, para se identificar, foi usado após o Fama, e eles assim fizeram. Isso é que a gente consegue pegar assim o fio da meada. Em resumo, não era o casamento alquímico um manifesto original, mas ele era um documento que foi tomado junto ao movimento, cuja inspiração assumida por Andria foi a vida de Guillaume de Postel, um verdadeiro mestre daquilo que nós entendemos como a RC atualmente. Ou seja, existia o movimento Rosacruz, existiam mestres RC, existiam então mestres alquimistas da arte do orvalho. É isso que a gente pode entender aqui, e o texto foi usando esse CRC, RC, essas escolas alquímicas, os collegiums alquímicos. Por que são 3 manifestos? Deduziram e convencionaram o número 3 porque as profecias de Paracelso dizem que haveriam 3 revelações na vinda do Elias. Nos diz Paracelso: ainda muito desses arcanos que exibem transmutações, embora não sejam conhecidos por poucos, e embora esses possam ser manifestadas a qualquer um pelo Senhor, ainda assim, o rumor dessa arte não se espalha por esse motivo imediatamente, mas o Todo-Poderoso dá com isso o entendimento de esconder essas e outras coisas semelhantes até a vinda de Elias, o artista, quando não haverá nada tão oculto que não seja revelado. Paracelso, ele diz que com essa vinda, essa manifestação do Elias, nesse período ali,
nada ficaria mais oculto, diferente do que nós ainda acreditamos nos dias atuais. Continua o Paracelso: Deus permitirá que uma nova descoberta da mais alta importância seja feita. Ela deve ser escondida até o advento do artista Elias. E ele também continua: é verdade, não há nada oculto que não seja descoberto, por qual causa um ser maravilhoso virá depois de mim, que ainda não vive e que revelará muitas coisas. Todos esses textos podem ser lidos no Alchemy website de Adam McLean gratuitamente, tá bom? O Paracelso, além desses sinais astronômicos e profecias baseadas na astrologia, havia registrado uma previsão ainda mais precisa, a saber, que logo após a morte do imperador Rodolfo seriam encontrados 3 tesouros que nunca haviam sido revelados antes daquele tempo. O Rodolfo, como nós falamos em outros vídeos, no vídeo sobre os Rosacruz de Tübingen, sobre o cenáculo de Tübingen, ele faleceu ali em 1612 com uma conspiração ali da família dele, da família dos Habsburgos, junto com a Liga Católica e um grupo, uma facção dos jesuítas que apoiava essa Liga Católica ali da época, ok? Não vamos demonizar também famílias, grupos, porque se hoje nós ainda discutimos com o primo, com o irmão, imagina famílias ao longo de anos. Então, por favor, não continuem teorias de conspiração contra famílias, grupos, seja lá o que for. É só observar que todos os grupos evoluem. Então havia entre os seguidores de Paracelso a lenda de que esse Elias artista, concebido como um adepto das artes alquímicas e revelador, viria 58 anos após a sua morte. Paracelso fez a sua grande iniciação em 1541. Isso significaria que Elias apareceria em 1599. Mas outras pessoas argumentam que o Paracelso de fato fez a sua grande iniciação em 1543 ou 1544, quando coincidentemente Simon Studjon nasceu. Portanto, o ano de 1603 tornou-se o ano crucial. No Fama Fraternitatis, mais um ano é adicionado ao número, ou seja, 1604 é dada como a data final, quando o túmulo de Christian Rosenkranz foi finalmente aberto. Mas não há dúvida de que a ideia de Joaquim de Fiore de uma nova era e de uma nova ordem dos justos para preparar a vindoura terceira era estava na mente do autor ou dos autores dos manifestos. E para que essa igreja se tornasse a igreja da nova era, deveriam ser feitos os esforços dessas pessoas e desses grupos envolvidos. Assim, fica claro que eles basearam-se nessa revelação do Paracelso, além de que o número 3 é muito importante para manifestar algo. Então eles tomaram assim esses 3 manifestos como um número simbólico para esse movimento. E a última pergunta que eu prometi responder nesse vídeo: os documentos importantes relacionados ao movimento Rosacruz. Então, os documentos são o Assertio Fraternitatis, que confirma o que é dito no Fama, que a fraternidade existia em um mosteiro, e esclarece que ele era sede de uma ordem católica romana, que obedecia à igreja, mas cuja ordem se tornou independente e autocéfala, aproximando-se do proto-movimento protestante em 1378, provavelmente o russismo da época, com uma igreja dos irmãos morávios. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos num período do Papado de Avignon. Então nós temos ali 2 papas, um papa e um antipapa nesse período também, que é bom a gente observar. Outro documento importante é o Ecus Fraternitet, que lançado em 1615 é uma carta de resposta da fraternidade, cujo autor atualmente todos concordam que foi Julius Sperber, um personagem muito importante para o movimento, e outros acreditam que foi Andrea que teve uma coparticipação também nesse projeto. Eco da Fraternidade da Louvável e altamente iluminada por Deus da Ordem RC foi publicado em Danzig em 1615 e em 1620.
um dos seus primeiros escritos mais importantes e influentes dos Rosacruzes. Nele, ele escreve que a Ordem Rosacruz não era uma fundação nova, mas sim a guardiã de um conhecimento muito antigo, cujo primeiro portador foi Adão, e que esse conhecimento foi transmitido de geração em geração através dos caldeus e dos egípcios, e depois para os cristãos via São João Batista e São Bernardo de Claraval. Ele também nomeia Guilherme de Postel, Pico de la Mirandola, Johannes Reuchlin e Cornelius Agrippa von Nettesheim como iniciados nessa ordem. Em 1616, Robert Flood, na Inglaterra, publica Apologia Compendiária, Fraternitatem de Rosa Cruce. E em 1617, Myers publica Silentium Post Clamores e Jocos Severos, que nós falamos também em outro vídeo. Em 1617 também é importante que o Daniel Kramer publica A Verdadeira Sociedade de Jesus e a Rosa Cruz, onde tem chaves para entender o movimento. E em 1616, Daniel Moglin, sob o pseudônimo de Theophilus Schweigart, publica O Espelho da Sabedoria dos Rosacruzes, que se refere ao Collegium da Irmandade Rodostaurótica, revelando e confirmando que RC era o orvalho, um termo usado por Guilherme de Postel. Em 1618, Myers publica Themysauria, explicando passo a passo as leis da fraternidade. É um documento muito importante. E, em 1618, Pia et Utilissima Admontio de Fratribus Rosae Crucis, de Henricus Nelsius, que escreve sobre os Rosacruzes partirem para o leste devido à instabilidade europeia causada pelo início da Guerra dos 30 Anos. Provavelmente, outros documentos também falam a mesma coisa, que esses Rosacruzes tiveram seu mosteiro destruído e então eles se mudaram para o leste, o que é confirmado historicamente, pois muitos mosteiros protestantes foram destruídos durante a Guerra dos 30 Anos. 100 anos depois, quando Samuel Richter, em 1710, fala sobre a Sociedade da Rosa Cruz Dourada, ou da Cruz Dourada e Rosada, ele também afirma que os Rosacruzes haviam migrado para o leste. Que leste é este? Pois quando vamos muito ao leste, acabamos chegando ao oeste. O leste, nesse caso, foram os Estados Unidos. Boa parte das famílias membros da milícia crucífera evangélica, da Liga Esmalcada e da Liga Protestante foram para o lado leste, sim, mas o leste dos Estados Unidos. E muitos outros grupos permaneceram ali na Europa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que muitos mosteiros se afastaram da Igreja Católica no cisma do Ocidente em 1378, passando assim como os dominicanos que seguiram o mestre Eckhart e Johann Tauler com seus amigos de Deus. E havia também ordens militares como a Ordem dos Hospitalários, que se afastou também da Igreja Católica e se tornou uma ordem protestante ali no Bailado de Brandenburg um tempo depois e que apoiou Frederico de Wurtemberg da Liga Protestante, da Liga Esmalcada. Mas falarei disso num vídeo sobre a milícia crucífera evangélica. Eu quero falar também sobre esse problema jesuíta da época. Alguns seguidores de Inácio de Loyola, eles tornaram-se uma facção com interesses políticos na Alemanha. Então eles se afastaram dos ideais iniciais do Inácio de Loyola. Ok? O próprio Guilherme de Postel também conheceu o Inácio de Loyola e a Ordem dos Jesuítas, mas ele, percebendo isso, ele se afasta. E para finalizar, eu vou deixar aqui um texto do Espelho da Sabedoria Rosa Cruz, de Theophilus Schweigart, Daniel Moglin, que estava muito relacionado ao movimento da época, não tem como negar o envolvimento dele, e que nos dá chaves para compreender a Rosa Cruz e os castelos interiores. Diz ele: do meu coração eu falo, entre em si mesmo, deixe todas as coisas mundanas do lado de fora. Contemple
A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Siga-as! Nelas você tem toda a arte tão linda e dignamente que elas valem a pena serem colocadas em prata, em ouro e em pedras preciosas e guardadas como seu maior tesouro. Se você pode fazer isso, você é mais do que meio Rosa Cruz. E logo, a rosa macro e microcósmica será encontrada. Eu lhe assegurarei que um irmão aparecerá pessoalmente para você. Parece maravilhosamente incrível, mas eu te imploro, como tu amas tua alma e a tua salvação, segue os 2 livros acima mencionados mais do que os custosos, tanto quanto puderes. Eu te asseguro, tu encontrarás a arte e o colegium. E esta é a única maneira, pois de outra forma não há utilidade em procurar o palácio. Theophilus Schweitzer. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos e todas.